Olá, estamos de volta aí com mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de sujeitos da relação de emprego, hoje especificamente empregador, né? Hoje em três ou quatro vídeos nós vamos falar de empregador. Esse sujeito tão importante nessa relação de emprego e que atualmente vem, assim, depois da reforma trabalhista, trazendo alguns desdobramentos aí que merecem ser melhor explorado. Lembrando que as nossas aulas têm um viés bastante acadêmico e não de aprofundamento, não há um aprofundamento aí com jurisprudência, com doutrina, então os vídeos são nesse aspecto. Vamos lá. Tá tendo um retorno, gente? Não. Ok. Então, vamos lá, vamos falar desse sujeito da relação de emprego, o empregador, que nós vamos localizar no artigo 2º da CLT e também no Código Civil, artigo 966 e artigo 1142. Vamos achar na Constituição Federal no artigo 17, no artigo 173, que são as empresas que prestam serviços públicos. Temos diversa jurisprudência. Então, nós vamos falar, né, nesses vídeos, aulas, sujeitos da relação de emprego, nós vamos tratar exatamente do conceito, nós vamos verificar o que é empregador, tipos de empregador, empregador por equiparação, diferença entre estabelecimento e empresa, sucessão, grupo econômico, poderes do empregador e terceirização. Terceirização que também teve aí uma grande transformação, profunda transformação na sua, no aspecto legal, no aspecto jurídico. Então, vamos pensar que o que é empregador? É claro que há uma distinção no aspecto jurídico com relação àquele empregador do direito empresarial e aquele empregador que tem sentido para o direito do trabalho. E, portanto, o artigo 2º da CLT, ele vai trazer um conceito que é um conceito extremamente criticado pela doutrina e que é também complementado pela jurisprudência. Bom, então nós vamos, essa aula, ela tem base como referências bibliográficas, Carlos Henrique Bezerra Leite, ele também escreve Direito Material, Wólia Bonfim, que é uma autora que eu gosto muito, vocês sabem, me refiro a ela em quase todas as aulas, também no Amaury Mascaro Nascimento, que é um professor que já faleceu, mas que é uma das obras mais importantes da literatura do direito do trabalho no Brasil, Sérgio Pinto Martins, que é um autor assim, um pouquinho mais didático, né? Mais coisa que às vezes eu uso ele na graduação, e diversos outros autores. E aí a CLT vai dizer que se considera empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Bom, quais as críticas que são feitas pela jurisprudência e pela doutrina? Primeiro, que aqui a CLT diz que empregador é empresa, quando na verdade o empregador ele pode ser pessoa física, como é o caso do empregador doméstico, da empresa, qualquer empregador. Um advogado que não tem uma empresa, que não fez a pessoa jurídica, um consultório, um médico, enfim, o empregador não precisa necessariamente ser essa empresa individual ou coletiva. O outro aqui, que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. A doutrina também diz que sente falta na noção que tem que ter de que é a prestação de serviço de forma contínua. E exatamente isso faz sentido, porque quando vamos estudar, e isso nós estudamos lá nas aulas anteriores,
o trabalhador eventual, vamos identificar que é um trabalhador, sim, mas ele não é empregado. Mas que naquele dia, naquelas horas em que ele está prestando o seu serviço, ele tem todo esse arcabouço aí de ser empregado, porque ele tem a prestação dirigida, é a pessoa física, ele ganha para trabalhar, né? Tem uma contraprestatividade. Então a doutrina faz essa, digamos assim, essa crítica. Não me parece que isso comprometa absolutamente o sentido o sentido aqui do que seja empregador. Mas é claro que a CLT, como eu digo, a deforma, né, que eu digo, ela perdeu uma boa oportunidade de arrumar alguns termos, excluir outros, arrumar os conteúdos aí da CLT. Muito bem, a grande importância disso daí é que, primeiro, ela traz a noção de empregador como um espectro aí bem amplo e que nos aponta que uma das grandes características de ser empregador é quando aquele que vai admitir, logicamente, um empregado e vai assalariar, também assume o risco da atividade econômica. O que é assumir o risco da atividade econômica? Isso aí, gente, é extremamente importante, porque vai nos apontar na direção da distinção entre o liberal, entre o autônomo e aquele que efetivamente é empregado. Porque quando o trabalhador ele define a forma dele trabalhar e ele assume o risco, caso ele não ganhe, ele deixa de ser empregado. Por quê? Porque o empregador, ele assume as intempéries que houver na atividade econômica ou fora da atividade dele, mas com impacto na atividade dele. Por exemplo, nós estamos vivendo um ano já de pandemia, onde as atividades econômicas, na sua grande maioria, com exceção de poucos setores, como farmácia, supermercado, com exceção de poucos setores, estão sofrendo fortes impactos. Tanto que algumas empresas já encerraram suas atividades, outras entraram em recuperação judicial, alguns setores estão profundamente prejudicado, como o setor do turismo, o setor aéreo, né? O setor de serviços. Mas a empresa, ela não pode transferir para o empregado esses riscos. Ela não pode, por exemplo, deixar de pagar salário, reduzir o salário. Ah, mas professora Benizete, nesse ano houve as MPs 927 e 936 e que se transformou, a última, na Lei 14.020, que permitiu ao empregador, dentre as diversas possibilidades ali, trazer antecipar férias, antecipar feriados, reduzir o salário e reduzir a jornada. Sim, mas isso daí foram medidas normativas emergenciais que o governo federal deu um suporte para minimizar os impactos e também teve o objetivo que as empresas não fechassem, não sofressem tanto e que garantisse os empregos para não ter uma crise econômica maior ainda do que essa que a gente já assiste aí, já vê, já sente e que, segundo as pesquisas, tende a piorar. Bom, então, a grande característica de ser empregador, não importa aí se ele é um profissional liberal ou se ele é uma empresa limitada ou SA, é que ele assume o risco da atividade econômica e que não pode ser transferida em hipótese nenhuma para o empregado. Por isso, eu tenho críticas sobre alguns institutos, inclusive aquele que nós falamos nas aulas anteriores, sobre o trabalho em home office, segundo o qual a Lei 13.467 transfere parte dos riscos dessa atividade
para o empregado na medida em que fica a cargo do empregado a aquisição e manutenção de todos os equipamentos eletrônicos, telemáticos, se isso ficar pactuado. Mas, como a gente tem no Brasil aquilo que a gente chama de contrato de adesão, o empregado raramente ele participa dessa, né, define junto com o empregador as condições do seu contrato, então a gente acaba verificando aí que os contratos de emprego, isso acaba a doutrina, é um contrato de adesão. Então essa cláusula vai passar e sem ser absolutamente negociada. Então, para o direito do trabalho, minha gente, empregador é aquele que tem empregado, ponto. Quem é empregador? Aquele que tem empregado. Esse é o conceito de direito do trabalho. E uma outra questão que é muito importante a gente dizer é o seguinte, a gente escuta no nosso dia a dia, eu brinco assim, eu tenho 30 anos, 30 e pouco anos de advocacia, mas eu digo isso no sentido, claro, eu tenho muito orgulho da minha profissão, e que durante todos esses anos eu reuni a docência e a advocacia, e que uma completa a outra para mim no conhecimento, mas o aspecto prático vai nos trazer tantas referências, e uma das coisas assim que eu já escutei há muito tempo é o empregado chegar no escritório e dizer, meu patrão disse que não vai me pagar porque eu não tenho carteira assinada. Ou então ele não pode assinar minha carteira porque ele não tem a empresa regularizada. Isso é absolutamente irrelevante. Ele vai ser empregado de qualquer forma, a partir do momento em que ele é contratado e que ele tem essa prestação, esse trabalho, essa força de trabalho dirigida por alguém que, nesse caso, para o direito do trabalho, é o empregador. Certo? Bom, aí nós vamos entrar no item também que é importante para a gente definir o conceito de empresa e de estabelecimento. Porque aqui a gente vai dar já um pontapézinho aí no que a reforma trabalhista veio trazer com relação a essas noções de empresa e de estabelecimento no aspecto de grupo econômico. As empresas, elas podem se constituir, como eu disse, das diversas maneiras. E esse conceito de empresa aqui não é, para nós no direito do trabalho, um conceito hermético. Ele é um conceito um pouco elástico, um pouco flexível, porque ele puxa essa ideia de que o direito do trabalho, ele vai no artigo 2º dizer que empregador é aquele que tem uma empresa individual ou coletiva, etc e tal. Então, é quem é empregador e que é uma pessoa jurídica. Mas lembrando que empregador pode ser uma pessoa física. A exemplo disso é o empregador doméstico, o empregador rural. Então, a empresa, ela tem aí características econômicas, com um conceito na economia, cujas as suas atividades, elas obviamente, elas são voltadas para o interesse de produção. As empresas antigamente eram mais familiares, mais artesanais, eu estou falando isso do século XVI, século XVII, até chegar à Revolução Industrial, em que essa noção de empresa ela ganha uma noção mais em patamar industrial. Nesse patamar industrial, a gente vai passar por algumas fases, né? A fase fordista, a fase taylorista. Quem gosta aí de sociologia do trabalho, existem livros, existem obras assim, maravilhosas. Eu fico sempre muito sedenta de querer ler essas obras todas da sociologia do trabalho, da filosofia do trabalho, como o Zygmunt Bauman, que eu gosto muito também, é um filósofo que tem esse viés aí também do mundo do trabalho. E essa parte histórica aí, essa evolução, essa modificação, o livro também do Jorge Luiz Souto Maior, ele tem várias obras, mas tem duas que tratam também muito bem dessa parte histórica, o Amaury Mascaro Nascimento também, e que vai nos permitir uma compreensão maior de como a gente sai
daquelas esteiras de teiro pesada, mecânica, aquele trabalho, né? Tem até aquele filme com Charles Chaplin, que é muito legal, do relógio, eu esqueci o nome agora, é Tempos Modernos, né? Então ali mostra exatamente aquele trabalho contínuo, mecânico, sem pensar, sem agregar conhecimento. E a gente sai desse mundo do trabalho tão industrial, de uma indústria pesada, tão mecânico, para os dias atuais, onde o trabalho ele é quase que deletério e nós trabalhamos onde quer que nós estejamos e trabalhamos com equipamentos tão pequenos como esse. Eu estou com 3 equipamentos, como um que está aqui na minha frente, muito pequeno, e eu estou trabalhando. Então o mundo do trabalho, ele é, ao menos para mim, não sei para vocês, ele é muito encantador por todas as mudanças que ele veio. E esse período da pandemia, nós vamos levar muito tempo estudando as transformações tão rápidas e também eficazes, né? Claro que com todos os aperfeiçoamentos que vão vir, no aspecto histórico, sociológico, jurídico desse mundo do trabalho. Com todas as inseguranças jurídicas, as normativas do ano de 2020 trouxe também. Bom, então, a empresa, nesse caso, ela vai ser definida aí como a organização de trabalho alheio. E o estabelecimento, obviamente, ele se difere como os meios que proporcionam o desenvolvimento dessa organização. Ela é vista como uma unidade econômica de produção e o estabelecimento como uma unidade técnica de produção. Aqui, claro que a gente precisa dizer, existem empresas com diversos estabelecimentos, né? Vários. Existem empresas hoje que não têm estabelecimento, empresas virtuais, existem empresas fixas num único lugar e existem empresas que não têm uma sede, como companhias de circense, companhias de teatros, companhias de dança, reflorestamento. São empresas que elas vão estar aonde tem atividade, onde tem público, digamos assim, e onde o trabalho está. Então, são as chamadas empresas móveis, que isso, minha gente, como eu dizia, a sociologia vai se incumbir de estudar todas as modernidades que essa pandemia, todas as alterações rápidas, urgentes, que essa pandemia veio trazendo para a gente. Mas, dentre elas, me parece, no que nós estamos dizendo agora, a questão relacionada à possibilidade de não se ter mais empresa. Vamos fazer um recorte aqui da nossa atividade. Quantos escritórios de advocacia nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, já estão entregando as suas salas para aquelas que são alugadas, já estão ficando com espaços menores e vários advogados, e mesmo advogado empregado, advogado sócio associado, já estão trabalhando das suas casas. E isso vai ser uma coisa constante. Existe uma propaganda na televisão que mostra o advogado trabalhando na praia, de sunga, com o computador, dizendo: aqui eu posso trabalhar, aqui posso mexer no meu processo. Então isso daí me parece que vai trazer uma alteração muito grande nos conceitos de estabelecimento. Mas, de qualquer forma, a empresa, ela sempre é uma universalidade de fato, o fundo do comércio, e ela compreende, na noção de empresa, as coisas corpóreas existentes em determinados lugares, como as instalações, o maquinário, os equipamentos, e a gente costuma dizer, a gente costuma ouvir dos especialistas um termo muito interessante, o capital humano, que segundo os economistas, os especialistas, o capital humano é o que a empresa tem de mais valor. E o que é o capital humano? Exatamente o corpo de trabalhadores, que faz parte também da empresa. É um capital treinado, é um capital que conhece, é um capital que
é experiente e que integra essa noção de empresa produtiva. Por isso que eu, particularmente, embora minha advocacia seja 90% voltada para empregado, a gente faz também pequenas empresas, pequenos empregadores, mas 90%, somente pela nossa experiência de mais de 15 anos de sindicato, ela é voltada para empregado. E eu costumo dizer o seguinte, não existe capital sem trabalho, não existe trabalho sem capital, então é necessário que haja essa fusão, essa união aí dos esforços para um bem comum. De um lado a produção, a economia, a circulação de riqueza, e do outro a subsistência desse trabalhador, a sua vivência digna, que também produz riqueza. Não devemos confundir também empresa com empresário, tá? Empresa é uma coisa, como eu disse, bens econômicos. E empresário é a pessoa daquele que pratica os atos empresariais. Ah, mas professora, e o que é a despersonalização jurídica da empresa? Isso aí é outra história, isso aí merece uma aula à parte, a gente não teria tempo aqui, mas de qualquer forma, é um instituto que vem na Justiça do Trabalho aplicando desde o ano de 1919, depois houve uma grande evolução aí no Código Tributário, e veio o Código de Defesa do Consumidor de 1990, e depois, por fim, o Código Civil de 2002, trazendo no artigo 50 a despersonalização jurídica da empresa, que tem um sentido muito grande para a gente nos processos de execução, qual seja a possibilidade de se afastar a pessoa jurídica e alcançar o patrimônio dos sócios para cumprir aquelas obrigações que a empresa contraiu e que ela não adimpliu. Na Justiça do Trabalho, a gente já aplica isso, como eu disse, há muito tempo, em razão da própria natureza do direito do trabalho, que é um caráter econômico, e também pelo fato de que tinha esse decreto 3.708 de 2019 apontava nesse sentido, analogicamente, dessa possibilidade. E quando isso ocorre? Bom, isso ocorre, minha gente, quando há confusão entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio. Ou seja, aquela empresa é extremamente grande, extremamente produtiva, mas não tem um maquinário, não tem um veículo, não tem um imóvel, não tem nada em nome dela. Ela nem tem uma conta em nome dela. Tudo é em nome do sócio ou dos sócios. Então, nesse caso, afasta-se essa confusão patrimonial, ela vai dar indicativo de que tem alguma coisa errada aí. Ou então por fraude mesmo, e tem também aquelas situações do laranja, né? As situações do laranja. O que é o laranja? O laranja é aquela pessoa o empresário que tem patrimônio, que se enriquece ou não, tem algum patrimônio relacionado à empresa e ele bota tudo em nome dele e ele se enriquece, ele bota esse patrimônio em nome dele, seja veículo, seja lancha, seja avião, seja bens imóveis, mas ele exatamente para fugir desse alcance aí da despersonalização jurídica da empresa, a empresa tem os atos constitutivos em nome de pessoas, de laranja, de testa de ferro, normalmente empregados mais humildes, ou terceiros, sogra diz o pessoal que não bota não, mas às vezes bota em nome de namoradas, né? Nome de outras pessoas confiáveis, amigos muito próximos. E isso tudo eu já vi, isso tudo a gente enfrenta muito no nosso dia a dia. E o momento que a gente vai buscar isso é no processo de execução. Porque se eu estou dando entrada numa ação e eu já sei de plano, por outras ações já existentes no meu escritório, ou porque o empregado é um empregado que fazia toda a parte administrativa, é um empregado que conhece a empresa por dentro. Ele diz assim, olha, doutor, a empresa é Marcas Alfa Beta Limitada.
sei lá, um exemplo, marca de móveis Alfabeta Limitada. O sócio é seu João da Silva, que é o faxineiro da empresa, e Dona Maria, faxineira da empresa. Mas sabe quem é o dono? O dono é doutor fulano de tal, alfabeto. Ele tem patrimônio, ele tem uma procuração do seu João, do Dona Maria. E quando eu já sei isso, o que eu faço? Eu já monto a minha petição inicial, já coloco no polo passivo, vejam lá, tem aulas de partes no processo de trabalho no nosso canal do YouTube, gente, é importante, porque quando a gente vai fazer a petição inicial, nós precisamos dominar essa parte de partes, esse conhecimento sobre quem vai para o processo, quem eu devo indicar, porque o processo ele é feito para a gente obter êxito na decisão e para receber ao final, tanto quando eu estou defendendo o empregador, quanto eu estou ajuizando a inicial, o empregado. Então, quando eu estou fazendo a petição inicial pelo empregado e eu já sei dessas informações, eu já insiro ali essas informações, dizendo que eu, inclusive, o empregador é a empresa Alfabeta Limitada, mas eu estou incluindo seu doutor fulano lá, porque ele é o verdadeiro sócio da empresa, é aquele que detém os poderes de mando, é aquele que comanda, é o que dirige, é o que assalaria, e que ele comete uma fraude muito comum no Brasil, que é colocar um laranja na frente da sua empresa para que, na hora em que ele não pagar suas dívidas, seja ela de natureza trabalhista, seja com fornecedor, seja com fisco, seja qualquer uma delas, ele não tenha o seu patrimônio alcançado. Então aí a grande diferença que a gente, voltando aqui para a aula, faz de empresa, estabelecimento e empresário, dando esse valor, essa valoração aí a essa questão relacionada à despersonalização jurídica da empresa, que é muito importante a gente dominar isso, porque, volto a dizer, o advogado ele quer obter êxito, ele precisa obter êxito. Então, nunca se bota o sócio no polo passivo da empresa, porque o empregador é aquele polo passivo da inicial. O empregador é aquele que assinou a carteira, ou é aquele que paga, que assalaria. Às vezes tem confusão, às vezes o empregado diz que o engenheiro da obra é o empregador, porque ele não conhece, porque ele não tem a carteira assinada, né? Então, esse engenheiro da obra, esse empreiteiro, esse encarregado, ele vai para juízo e diz, olha, eu não sou verdadeiro empregador. O empregador é o dono, é o investidor, é o empreendedor, é quem é o dono do imóvel, tá? Isso é muito importante. Assista lá essa aula nossa, que eu botei ontem no canal do YouTube, e é muito importante isso para quem está aí na vida da advocacia. Muito bem, tipos de empregador. Vamos para o item 4 dessa aula. Tipos de empregador. Ou aqueles que não são empregadores por fixação da lei. Empregador por equiparação, está lá no parágrafo 1º do artigo 2º da CLT, que são os profissionais liberais, os domésticos, já falei deles. Partido político, claro que o partido político, minha gente, ele tem personalidade jurídica, artigo 17, parágrafo 2º da Constituição Federal. E ele pode sim contratar pessoas, e assinar carteira. Ele tem um diretório, contratar, assinar carteira, problema nenhum. O problema está para aquela situação dos cabos eleitorais, que segundo a lei, isso está também numa aula nossa anterior, segundo a lei 9.504 de 97, no seu artigo 100, diz que não forma vínculo de emprego entre os partidos políticos e o candidato para aquelas pessoas que são cabos eleitorais. Bom, aqui a gente não vai explorar porque a gente tem essa aula já postada lá. Também é empregador o edifício, o condomínio de apartamentos residenciais ou comerciais. Então, ele também é empregador.
E quem que vai figurar aí no polo passivo? Quem vai figurar no polo passivo é o edifício central da América, Ele vai fixar. Agora, quem é responsável pelas obrigações de forma solidária são todos os proprietários da unidade que vai se dar. Mas a relação é com o condomínio, tá? Mas solidariamente respondem os condôminos. Também é empregador cartório não oficializado, aqueles cartórios que fazem escritura, que fazem registro, que fazem procuração, reconhecem firmas. Esses empregados, eles são seletistas, eles não se submetem àquele concurso público, embora regido pela corregedoria, né, já falamos sobre isso, mas quem é empregador não é o Estado, é o cartório. Ele é empregador, tem que assinar a carteira, é regido pela CLT. Aqui, dono da obra. Eu vou finalizar esse ponto aqui da aula, esse vídeo, para falar de dono da obra. O que é dono da obra? Dono da obra, minha gente, nada mais é, segundo a orientação jurisprudencial 191 do Tribunal Superior do Trabalho, aquele que constrói o imóvel para si próprio. Então, quando ele constrói para uso próprio, segundo a jurisprudência, ele não é empregador. Mesmo que ele contrate empreiteiro, pedreiro, ele não é empregador. E ele não responde solidária ou subsidiariamente com o empreiteiro ou subempreiteiro, segundo a jurisprudência materializada na orientação jurisprudencial 191. Mas toda vez que ele vai fazer uma obra para vender as unidades, para explorar comercialmente, para alugar, seja de que tipo de obra for, aí ele sai desse entendimento aí da doutrina e passa sim a ser um empregador, tá? Tem que ter muito cuidado com isso, porque eu já entrei com ação de pedreiros contra dono de obra de casas de residência e perdi essa ação, mas também já entrei e já ganhei. Olha que loucura. Por isso que não é lei, é uma jurisprudência consolidada nem numa súmula, consolidada numa orientação jurisprudencial. Mas a tendência é essa, que inclusive não é nem responsável solidário. E por fim, a empresa pública, Correios e Telégrafos, Petrobras, Vale do Rio Doce, são empresas prestadoras de serviço público e que elas exercem atividade econômica. Tem o Decreto-Lei 200/67, elas são empregadoras, diferentemente da União, do Estado, do município e suas autarquias e fundações. Essas não. Não pode ser considerada empregadoras. Claro que quem trabalha ali recebe salário, mas é um regime diferenciado da CLT, como nós já vimos anteriormente. Então, aqui, a empresa pública ela é empregadora, embora sujeita ao concurso público, os empregados eles são seletistas, tá? Então, ela é